paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao meu canal, você que está chegando por aqui agora. Eu sou Felipe Oliveira e hoje nós vamos tratar da última aula da nossa CPAD Escola Bíblica Dominical. Nós viemos aí de duas séries bíblicas, tanto de Ruth e finalizando agora com Esther. Estas obras nos trouxeram lições maravilhosas, nos trouxeram temas muito importantes para a vida cotidiana e nos mostrou quão grandioso é o nosso Deus, o quão maravilhoso e cuidador dos seus é o nosso Deus. Bom, antes de mais nada, vamos fazer a recapitulação de cada tema, tópico que nós passamos mediante a essa série que ilustrou a revistinha do livro de Esther. A lição 6 nós tratamos sobre o livro de Esther. E aí comentamos o autor, comentamos a origem, comentamos alguns dos tópicos, tudo sobre o livro de Esther. A lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Então, rainha Vasti sai do seu posto, é deposta, e Esther ascende ao posto. Ela vai agora tomar o posto, ou ser colocada no posto no lugar da rainha Vasti. Lição 8, a resistência de Mardoqueu. Mardoqueu é o primo de Esther que vai denunciar os que queriam matar o rei e também resistir à adoração a um homem, resistir a prostrar-se numa forma de adoração a um homem por nome de Amã. Na lição de número 9, nós temos a conspiração de Amã contra os judeus. Amã, revoltado com a ação de Mardoqueu, vai tramar todo um projeto, um propósito, para matar não só Mardoqueu, que não quis se prostrar. Ele arma para matar todos os judeus. Então você vê a maldade no coração de Amã. Esses personagens são os personagens que aparecem neste livro histórico de Esther. E olha que interessante. Os dois personagens principais é Mardoqueu e Esther. Por mais que Esther seja a principal, mas nós temos também a aparição do seu primo, muito importante, e as honrarias que ele recebe. Lição 10. O plano de livramento e o papel de Esther. Esther agora, nessa lição de número 10, precisa ir ao encontro do rei, pedir em favor do seu povo, porque ela era judia, e o decreto que Amã levou, o rei assinou para matar todos os judeus. Na lição de número 11, está assim, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Nós vemos que enquanto Amã queria matar Mardoqueu e fez uma forca de mais de 22 metros de altura, e ele queria assassinar Mardoqueu nessa forca, o que vai ocorrer é que Deus intervém e honra Mardoqueu e humilha Amã, porque Amã tem que ficar na frente da carruagem, puxando os cavalos, enquanto um dos anunciantes diz para Mardoqueu e para o povo: este é o homem de cujo rei se agrada, veste real, o anel do rei, todo o amparato de honraria. A lição de número 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Esther, quando ela vai falar com o rei, que ela entra no espaço real do rei, ela chega e pede um banquete. Depois desse banquete, Esther pede outro banquete. E aí o rei, já injuriado, pergunta: Esther, o que é que você quer que eu faça por você? Até metade do reino lhe darei. E aonde Esther ela expõe o seu pedido e a denúncia, e o rei prove um livramento para o povo judeu. E aí entramos na nossa última aula, que é o que hoje nós vamos tratar, que é a lição de número 13. Esther, a portadora das boas novas. Venha comigo, o texto áureo está em Esther 8,16, que diz assim: e para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra. A verdade prática nos fala o seguinte: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Nós estamos aí, meus irmãos, finalizando esta série ilustre, maravilhosa, a qual estudamos no decorrer destes meses. O interessante aqui é que a denúncia já foi feita por Esther, e neste momento
O próprio Amã também já foi levado a ser enforcado, mas ainda continua um problema, a qual o rei precisa tratar juntamente com a rainha para resolver. E qual que é esse problema? Já que o rei tinha assinado que os judeus iriam morrer, e como a lei dos medos e dos persas não poderiam voltar atrás ou ser revogada nem mesmo pelo rei, teria que ter um outro tipo de escape, um outro tipo de recurso para poder livrar o seu povo e também a rainha Esther desse mal feito. Agora nós vamos adentrar num dos tópicos aonde conseguimos compreender melhor essa finalização e entendermos bem claramente o que cada ponto simbolizou e de que maneira honrosa Deus honrou Esther, Mardoqueu e o povo judeu e os abençoou. Venha comigo nesse primeiro tema da nossa lição. O pedido de defesa aos judeus e a consequência do rei. O primeiro subtópico, a humilhação de Esther e sua súplica. Nesse primeiro subtópico, nós vemos que o rei foi devidamente informado do que estava acontecendo. E ele tomou as suas medidas precativas. Levou Mardoqueu para sua própria forca e lá ele foi enforcado. Mas e a ordem para matar? E a ordem agora, como é que fica no dia 13? Como é que fica esta ordem agora? Como os judeus vai se defender? Esse mesmo rei que tinha assinado o decreto vai olhar para Esther e vai dizer assim: olha, Esther, o que eu podia fazer eu fiz. Eu não posso revogar aquilo que eu assinei, segundo a lei dos medos e do persa. Então os judeus se encontram agora numa situação de desespero. E agora? O rei conseguiu sim a nossa, vamos supor assim, a nossa vingança contra Amã. Mas ainda permanece um problema. Permanece ainda esta lei que não pode ser revogada. E nós vemos aqui, irmãos, que mesmo mediante as circunstâncias difíceis e a ocasiões de medo, precisamos confiar em Deus como Esther e Mardoqueu o fez. Eles confiaram em Deus mesmo sabendo desta lei. E Deus providenciou uma resposta, providenciou algo a mais, mesmo com uma lei que não poderia ser revogada. Vamos trabalhar isso no próximo tópico, que é o segundo subtópico, a segurança jurídica. Nesse segundo tópico, o autor comenta um pouquinho do mandato irrevogável do rei e nos vai lembrar sobre Dário, pai de Assuero, a qual também cometeu o mesmo erro e uma mesma experiência, quando ele assinalou o decreto daqueles que estavam querendo o mal de Daniel, para que qualquer um que orasse a outros deuses, a não ser o rei, esse seria lançado na cova dos leões. Por mais que Dário tinha um apreço muito querido por Daniel e amava, gostava muito, vamos supor assim, de Daniel, ele nada pôde fazer para revogar a sentença que ele mesmo assinou. Mas Deus, na sua grandeza, preservou Daniel na cova dos leões. Por muitas das vezes, irmãos, Deus não nos tira da cova. Deus nos preserva na cova. Muitas das vezes é o que Deus vai fazer aqui com esse povo. Ele não tira o decreto de morte, mas ele estabelece uma defesa, um escape, que é o que nós vamos ver nesse terceiro tema. Terceiro tema, diz assim: o direito de defesa. O rei Assuero deu a oportunidade e também uma contraordem de que o povo judeu poderia se defender contra os inimigos. Podemos notar aqui que não existia só Amã como inimigo do povo judeu, mas muitos outros povos e, quem sabe, aldeias hostis a Israel. O rei, dando esta ordem, alguns dos nobres, algumas das pessoas, se compadeceram do povo judeu e ajudaram a esse povo para que pudessem estar a favor deles e lutar com eles. A alegria do povo judeu foi imensa quando saiu esse outro decreto, esse decreto de direito de resposta, um direito de defesa, mediante aos inimigos hostis. Nós vemos que, na cidade de Suzã, morreram 500.000 homens, incluindo também os filhos de Amã. Porque se os filhos de Amã continuassem vivos, e até mesmo nós podemos dizer algum parente dele,
este ódio poderia entrar no coração dos filhos e querer ter a sua vingança. Então os filhos de Amã também foram todos mortos. 75.000 em todo aquele império. E no dia seguinte, 300 homens morreram. E o próprio Mordecai, ou Mardoqueu, ganhou um grande respeito mediante ao povo. O livro de Esther vai dizer que muitos temiam a Mardoqueu, porque ele se tornou um homem poderoso. Ele recebeu também uma honraria da parte do rei, e muitos que olhavam, uns se compadeciam e outros temiam, porque todo o plano que foi arquitetado contra Mardoqueu se voltou contra Amã, e eles perceberam que Deus realmente estava com Mardoqueu e com Esther, e com o povo de Deus não daria para brincar. Agora nós vamos para um terceiro tópico, para um segundo tópico. A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Primeiro subtópico, a comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi um dia memorial, porque no dia 13 Amã pretendeu matar o povo, mas no dia 14 já estava estabelecido um projeto de alegria e de honraria e de defesa ao povo judeu. Amã muito se alegra e escreve aos judeus para deixar este dia marcado como o dia de Purim. Ou seja, o dia de Purim é um dia de livramento, e Purim, pur, significa sorte, lançar sorte. Como Amã tinha lançado sorte para poder matar o povo judeu, a sorte do povo de Deus não é mero acaso, é Deus trabalhando. Olha que interessante o que diz Provérbios 16:33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão dela vem do Senhor. E agora Amã está finalizado, está morto. Mardoqueu está feliz porque teve o direito de defesa, escreve cartas e manda ao povo para que marcasse esse dia como um dia festivo. Porque o que Deus faz por nós devemos ser gratos e não esquecer do que o Senhor tem feito por nós a cada dia e a cada momento. Então, finalizando aqui esse primeiro subtópico, Amã morreu e agora está estabelecendo Mardoqueu uma festa de Purim, para que os judeus se lembrem deste grande livramento que o próprio Deus os concedeu. Agora o segundo subtópico do segundo tópico diz assim: a carta e o decreto de Esther. Nesse segundo subtópico, nós vemos que Mardoqueu já tinha escrevido a sua carta, mas agora se junta Mardoqueu e sua prima Esther para escreverem uma carta ao povo. E esta é a primeira vez que Esther se dirige ao seu povo como rainha. E eles agora instituem, eles ordenam agora que esta festa deve acontecer e durar por 2 dias, por tudo que Deus tem feito para com o seu povo. Vamos aí para o terceiro subtópico, a exaltação de Mardoqueu. Nesse terceiro subtópico, nós vamos ver a exaltação de Mardoqueu. O rei até então não sabia que Mardoqueu tinha um parentesco com Esther. E quando ele fica sabendo disso, ele dá uma honraria maior a Mardoqueu. E esta é a primeira vez em que Mardoqueu se encontra perto da presença real do rei. E também, depois que sua prima se tornou rainha, ele se fica mais perto da sua prima. Bom, vamos aí vermos como é que foi essa exaltação de Mardoqueu. Primeiramente, o rei pegou o seu anel, que era uma das autoridades maiores, e colocou no dedo de Mardoqueu e falou: agora você tem autoridade. É por isso que muitos ficaram com medo de Mardoqueu, porque com o anel do rei ele poderia selar qualquer petição e também selar qualquer decreto. Nós vemos aqui que depois disso não ficou só nisso, não ficou só nessa honraria a exaltação de Mardoqueu. O rei depois colocou ele como um segundo maior do reino, que primeiro seria o rei, o maior mandante, e ele seria como um segundo mandante depois do rei, que era o lugar de Amã. Então Amã tinha de tudo. Perdeu pela sua arrogância, pelo seu espírito de imperialista, perdeu pelo seu ego muito grande e perdeu pelo seu ódio sem sentido.
ele perdeu o seu lugar e Mardoqueu, que se humilhou, que se prostrou, permaneceu fiel, permaneceu fazendo as boas coisas, subiu ao mais alto cargo daquele império, que era ficar como se fosse um braço direito do rei. E ao notarmos isso, o relato bíblico termina exaltando também Mardoqueu, dizendo que ele era um homem público, muito respeitado, muito honrado, e que Mardoqueu resolvia muitas questões com sabedoria. Ele finaliza com essa exaltação sobre Mardoqueu, primo de Esther. Agora, vamos aí para o terceiro tema, ou terceiro tópico, que é o último, e daqui desses três nós finalizamos esta aula. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Primeiro tópico, uma mulher notável. Bom, como nesse livro nós estamos trabalhando sobre duas mulheres notáveis, de exemplo, de uma cabidal muito grande, nós não podemos falar o propósito dessa lição. Esther aqui é uma mulher notável, respeitadora, humilde, uma mulher que sabe se pôr e se colocar no seu lugar. E outra coisa, respeitadora como esposa. Nós podemos notar que Esther é um exemplo de mulher de Deus. Sempre se manteve humilde, independente das ocasiões, respeitou o papel do rei e também do seu primo, que também era considerado como o seu pai. Não se exaltou por ter uma alta posição como rainha, não teve que pisar em ninguém ou deixar de ser feminina para poder exercer um grande cargo. A sua humildade a levou aonde Deus queria que ela estivesse. E nós vemos aqui que, ao contrário de Vasti, Esther soube ser submissa ao rei. Com toda essa sabedoria, a honraria de Deus e a justiça de Deus se cumpriram na vida de Esther, Mardoqueu e de todo o povo judeu. Vamos aí para o segundo subtópico, a banal guerra dos sexos. Esse tópico vai falar com aquelas pessoas que têm como uma luta entre o sexo feminino e o sexo masculino, os chamados machistas e feministas. Essas pessoas que lutam para se destruir não entendem qual que é o propósito real de Deus em ter feito macho e fêmea, homem e mulher. Cada um tem o seu papel essencial e um não é mais importante do que o outro. O Senhor Deus não faz distinção de ninguém. Temos que aprender e observar que a mulher tem um papel muito importante na obra de Deus e também na sociedade. Ela tem o seu papel feminina e não feminista e trabalha, irmãos, da maneira em que o Senhor a guia. Esta é a mulher de Deus. E assim também para com o homem de Deus. Sem essas brigas banais de homem e de mulher, machista ou feminista, isso ou aquilo. Deus não entra nessas guerras de sexistas, de ideologia de sexistas. Não. O nosso Deus é único, tem os seus protocolos, os seus mandamentos através da palavra de Deus e é justo para com ambos. O Senhor criou homem e mulher, Adão e Eva, e decretou a cada um o seu papel. Vamos agora ao terceiro e último subtópico, o contexto cristão. Nesse ponto, o autor vai destacar as mulheres importantes, sem que esteja citado na Bíblia, mas mulheres contemporâneas que cooperaram com a obra de Deus e foram aí de uma importância surreal no nosso mundo, que fizeram um grande diferencial e uma grande diferença no nosso meio. Eu vou ler, você pode me acompanhar se estiver com a sua apostila. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como Catarina, Susana, Sara, Corrier, Ruth. No contexto assembleano, Celina, Martins, Lina, Zélia, Frida, Signe,
Signe Carson, Elizabeth, Florência, Silva Pereira, Albuquerque Bezerra, Ruth Doris, Wanda Freire, dentre tantas outras. Muitas mulheres notáveis permaneceram em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Então nós vemos aí um cabedal importante e mulheres que sabiam o seu lugar, sabiam para que Deus a chamaram e provou ser uma mulher em obediência a Deus. Vamos concluir. Com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nesta história, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo. Amém? Eu quero agradecer você que veio até aqui, este final de aula. Peço, se você gostou, curta, compartilha e comente. Os 3C, curtir, compartilhar e comentar. Deixe aí o seu gostei, comente se eu preciso melhorar em mais alguma coisa. E eu vou gravar um vídeo sobre o nosso próximo trimestre e a nossa próxima revistinha. Quais serão os temas abordados e até o próximo evento e também até o próximo vídeo. Fique com Deus.